Eu saúdo os irmãos do Helena Maria com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 17, no versículo de número 37. E enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu não posso deixar de agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar ministrando a palavra dele aqui neste altar, neste lugar que já foi também a minha casa, também já foi a minha igreja. Eu já congreguei aqui por quase 3 anos e para mim é uma honra muito grande estar diante dos irmãos mais uma vez, agora aqui neste lugar. Eu preciso agradecer a Deus em primeiro lugar pelo pastor desta igreja, pastor Dalvan e toda a sua família. Que Deus abençoe essa família rica e poderosamente, o ministério que está sendo representado na pessoa do pastor Ivan. Grandes saudades do Senhor, viu? Também quero agradecer a Deus pela vida desta igreja que me acolheu. E eu preciso fazer aqui uma menção à tia Carmen, que foi a minha tia das crianças. Não sei se ela ainda está como tia das crianças, não sei onde é que ela está também, eu vi ela por aí. Mas eu preciso honrá-la porque ela foi uma grande incentivadora do meu ministério. Quando eu tinha 10 anos, ela, na cara e na coragem, começou a me botar para trazer palavras para as crianças, e até hoje isso foi uma coisa que foi essencial no desenvolvimento do meu ministério. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da tia Carmen. Também quero agradecer a Deus pela vida do meu grande irmão, amigo, companheiro de guerra, pastor Rafael, ali da congregação de Campos Sales. Deus abençoe sua vida, sua família que me acompanhou, e aos obreiros e presbíteros e pastores que estão na minha retaguarda. Grande é a responsabilidade, mas que os irmãos estejam intercedendo por mim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Livro do profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, no seu versículo de número 37, que diz: Davi concluiu: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Somente até aqui. Nós sabemos que Davi foi um dos homens mais importantes que já passaram por essa terra. Sua influência, sua fama se dá pelo fato dele ter sido um homem que passou por diversas experiências ao longo de sua trajetória. Essas experiências, essas histórias de Davi nos impressionam, porque elas retratam de maneira extraordinária quando Deus, quando quer, levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas de todas as histórias improváveis e extraordinárias de Davi, sem sombra de dúvidas, a mais conhecida, a mais famosa história que é retratada na Bíblia Sagrada, que todos conhecem, é a história da luta de Davi contra Golias. Essa história é retratada até mesmo em contextos não religiosos, com pessoas de fora da igreja, utilizando essa história como um exemplo de coragem. Os ímpios se lembram dela e frequentemente usam ela como uma metáfora. Porém, nós estamos falando da Bíblia, e nem tudo da Bíblia pode ser aplicado para qualquer um.
Por quê, Guilherme? Porque texto tem contexto, irmão. E o contexto deste texto é que os filisteus, inimigos do povo de Deus, estavam indo para cima e querendo atacar Israel, o povo de Deus. Ou seja, não tem como você querer usar esse texto fora do contexto, tentando criar alguma analogia com a sua vida. Esse texto não foi escrito para encorajar ímpio e filisteu, foi escrito para encorajar o povo de Deus, Israel. Ou seja, não adianta você querer dizer que é o Davi enfrentando Golias, se você é ímpio. Mas pastor, como assim? Você na história não é Davi, você é o Golias. Você na história é o gigante que se levanta contra o povo de Deus, é parte deste povo inimigo. Mas pastor, eu sou baixinho, então tu é pelo menos o escudeiro dele. Mas você não está fazendo parte da parte que vence, porque se você vive fazendo guerra contra a igreja, guerra contra a crente, guerra contra a Bíblia, você é o gigante, mas perde. Mas o Davi que representa a igreja ganha no final. Então, primeiramente, o texto não foi escrito para ímpio, foi escrito para o povo de Deus, que aqui está sendo representado por Israel. Mas a questão que precisa ser colocada é: por que é que Golias surge na história? Veja bem, perceba o que está em jogo. Neste capítulo que nós lemos, no capítulo 17, no seu versículo de número 1, nós vamos ler que está escrito: os filisteus, acompanhe na sua Bíblia, juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Repita comigo: vale de Elá. Repita forte: vale de Elá. Posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Ou seja, perceba o que está acontecendo. Os filisteus se juntaram, trouxeram o seu exército e foram até Éfes-Damim, uma parte de Judá. E aí então o povo de Israel, vendo isso que aconteceu, se reuniu, foi até perto do vale de Elá, que estava ali por perto. E então, quando isto aconteceu, ficaram os filisteus em uma colina, os israelitas em outra colina e o vale de Elá no meio. E o que é que isso tem de importante, Guilherme? Tem tudo de importante. O vale de Elá, que estava ali no meio, dava acesso ao coração de Judá. Ou seja, se os filisteus conquistassem aquele território, eles teriam acesso direto a Judá, acesso fácil. Para que se tenha uma noção do valor desse lugar, os estudiosos dizem que foi por ali que Nabucodonosor invadiu Judá, no cativeiro babilônico. Então perceba o que está em jogo, por favor, por gentileza. Não estamos falando de qualquer lugar, estamos falando de um lugar estratégico, um território que está em disputa, um lugar cobiçado. Os inimigos do povo de Deus se reuniram para conquistar um território importante. E quantos inimigos do povo de Deus têm se levantado para conquistar territórios importantes em nossos dias? Há uma batalha ferrenha acontecendo agora nas escolas. Há uma batalha ferrenha agora acontecendo nas faculdades. Há uma guerra sendo travada na política. Você acha que eu estou brincando, irmão? Se você perguntar para uma criança de 12 anos do ensino público, quanto que é a raiz quadrada de 4?
ela não sabe responder. Mas se você perguntar o que é identidade de gênero, se eu falar numa faculdade que eu sou ateu, eu sou inteligente, intelectual, racional. Agora, se eu falar que eu sou cristão, evangélico e da Assembleia de Deus, é pedir para ser perseguido. Tente ser um cristão íntegro na política e você será humilhado. Você será abandonado. A escola que deveria estar ensinando no mínimo português e matemática, está ensinando ideologia de gênero. A faculdade que deveria profissionalizar os seus estudantes, está militarizando eles, criando militantes. A política que deveria ser um ambiente de justiça, se transformou em um ambiente de corrupção. E quantos outros exemplos eu não poderia citar aqui? São territórios, estão em disputa. Mas o que mais me assusta é ver a igreja do Senhor se abstendo de tentar entrar na guerra por esses territórios. Não, pastor, eu sou espiritual, por isso que eu não me envolvo com esse negócio de política. É verdade? Tá bom. Então deixa eu te perguntar, tu ora pelas autoridades pelo menos? Porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, orai pelos reis e pelas autoridades constituídas. Mas você não aparece nem na oração uma vez por semana. Tu não ora uma vez por mês. E está dizendo que é espiritual. O filho de 10 anos está sendo ensinado na escola o que é homossexualismo, mas o pai não traz o filho um dia sequer para EBD. Irmão, que valores são esses que estão sendo invertidos? Meu filho vai para a igreja só quando ele quer, eu não vou forçar ele a nada. Engraçado, na hora de ir para a escola obriga, mas na hora de ir para a igreja não obriga. Irmão, para de graça, irmão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava no Getsemane, ele orou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava com vontade de ir para a cruz, ele estava querendo fugir da igreja, fugir embora. Mas aí então ele vai orar assim: se possível, Pai, se possível afasta de mim, mas todavia seja feita a sua vontade. Se o pai olhasse para a vontade de Jesus, ele não tinha ido para a cruz. Mas então, ao invés de seguir a vontade do filho, o pai nem precisou falar nada. O filho olhou para os discípulos e disse assim: bora que eu preciso ir para a cruz cumprir a vontade do pai. Irmão, para de esperar o seu filho ter vontade de ir para a cruz e ir para a igreja. Apresenta a cruz e a igreja enquanto é tempo. Esses avanços estão acontecendo, mas não só fora da igreja, dentro da igreja também. Nós vemos no nosso meio lobos disfarçados. O Brasil está cheio desses lobos. Homens que chegam com teologia liberal dizendo: pode pecar à vontade, é só pedir perdão depois. Homens que usam do sensacionalismo dos dons espirituais para dizerem: olha, o anjo passando lá, olha Miguel passando aqui, vou revelar teu CPF. Irmão, pode passar Miguel aqui, pode passar Gabriel lá, se não tiver Espírito Santo de Deus, não adianta nada. O inimigo tem avançado nesses territórios, e muitos na igreja estão desapercebidos quanto a esses avanços. São territórios importantes, que se forem conquistados, podem gerar a ruína da igreja. Assim como o vale de Elá dava no coração de Judá, esses territórios também dão
no coração da igreja. E nós não podemos nos abster da guerra. Só que a Bíblia mostra que Israel não se absteve da guerra. O povo respondeu à altura. Eles se posicionaram. Eles foram até outra colina contrária para batalhar com o povo filisteu. E então ficou filisteus de um lado, Israel do outro, e o vale de Elá no meio. Só que está escrito que de repente, do meio do povo filisteu, apareceu então Golias. E está escrito que ele aparecia, levantava a voz contra o povo de Deus, desprezando a todos eles, e então ele voltava de novo para o meio de seu exército. Mas o que ele fazia era o suficiente para causar pânico e medo no meio do exército israelita. Irmão, quantos Golias não têm surgido em nosso tempo? Homens e mulheres com influência, grandes, fortes e poderosos, que levantam a voz contra a igreja e assustam, parecem imbatíveis, homens com posições de governo altas, com alto poder econômico. Como pará-los? E pior, Golias nos lembra de coisas inconvenientes, porque ele chega até o povo de Deus e começa a dizer assim: por que que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Perceba o que ele está dizendo: vocês de Israel não servem a Saul? Lembrem-se de quem Saul era. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Ele era desobediente. Por causa dele, no capítulo 14, o povo de Israel foi impedido de vencer uma batalha importante contra os filisteus. No capítulo 15, ele então, novamente, agora desobedece a Deus, não destruindo o povo de Amaleque. O que resulta no capítulo 16, onde ele perde o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a liderança estava sem Deus, corrompida. E quantos líderes da igreja do Brasil, homens e mulheres, não têm envergonhado o nome do Senhor? Escândalos atrás de escândalos, soberba, inveja, adultério, corrupção. E o que Golias faz é o que me impressiona. Ele faz questão de lembrá-los: vocês estão indo para a guerra por quê? Vocês não são servos de Saul? A frase de Golias, os Golias dos dias de hoje diriam assim: a igreja quer fazer alguma coisa, mas vocês não são a igreja que tem pastor corrupto, a igreja que tem líderes que se prostituem, a igreja daqueles cantores que foram pegos bebendo e fumando. Vocês querem fazer o quê? Só que aí a Bíblia vai dizer que de repente apareceu um tal de Davi, filho de Jessé, o menino que tinha sido ungido rei no capítulo anterior, vai agora aparecer. E ele vai aparecer para quê? Ele está indo para a guerra só para ver como é que os irmãos estão. Aí a Bíblia vai dizer
que Israel estava se posicionando para a guerra de novo. Eram 40 dias onde Golias ficava aparecendo e confrontando o povo. Israel tentava se posicionar, Golias aparecia, eles recuavam. Aí a Bíblia vai dizer que então Davi vai até lá só para levar comida e ver como os irmãos estavam. Daí ele chega lá, vai até quem tem que entregar a comida. Ó, tá aqui o queijo, tá aqui o pão. Aí ele vai lá para frente na linha de batalha para conversar com os irmãos. Só que aí, enquanto ele está conversando com os seus irmãos, de repente, lá vem Golias, todo pomposo. Eu sei que com esse físico aqui eu estou mais para Davi, né, irmão? Estou muito para Golias. Golias aparece, e aí então, ele começa a falar de novo. Estão se posicionando de novo na guerra para quê? Vocês não são servos de Saul? Lembrou de novo. Faz assim, ó, escolhe um homem para batalhar comigo. Se vocês vencerem, a gente se rende. Mas se a gente vencer, vocês se rendem. E a Bíblia diz que na hora que eles viram Golias, eles fugiram, vazaram. Mas dessa vez, diferente das outras vezes, tinham mais 2 integrantes no campo de batalha. E quem é que eram esses 2 integrantes, Guilherme? O primeiro era Davi, franzino, não tinha corpo, não tinha estrutura, nunca tinha batalhado, não sabia segurar uma espada, era fraco e ia perder a guerra sozinho. Mas junto com Davi estava vindo outro, aquele que abandonou Saul, estava agora acompanhando Davi e tinha acabado de chegar. Aí veja só o que é que ele vai mover a Davi a fazer. Soldados estão falando, vocês viram o tamanho do gigante? Ele está desafiando Israel inteiro. Aí então Davi vai se levantar, pular na hora e dizer assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Guilherme, não entendi. Vai entender agora. No meio do povo de Deus, não tinha ninguém com o Espírito Santo. Eles estavam abandonados, por quê? Porque Saul já tinha perdido o Espírito. Aí chega Golias e fica dizendo assim: vocês não são servos de Saul? Só que dessa vez, Davi estava lá para lembrar uma coisa que o povo de Israel tinha se esquecido. E o que é que era, Guilherme? Golias está dizendo que esse exército é de Saul. Ele se enganou. Esse exército não é de Saul. Esse exército é do Deus vivo. Tem muita gente dizendo: essa igreja aí é de homem, essa igreja aí é de gente falha, essa igreja é de gente corrupta. Só que Deus está levantando Davi para lembrar todo mundo que esse povo é do Deus vivo. Vira para o irmão que está, me ajuda a pregar, irmão. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala assim para ele: tu é do exército do Deus vivo? Fala para ele. Oh, aleluia. Mas daí a Bíblia vai dizer que enquanto Davi estava questionando os soldados, de repente aparece Eliabe. Tá querendo saber o que, rapaz? Saiu de lá para quê, rapaz? Deixou as malhadas para quê, rapaz? Tá vindo para a igreja para quê, rapaz? Tu tá querendo se aparecer, Aí sabe o que Davi faz, irmão? Davi só desvia dele e vai para a guerra. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existem 2 tipos de crente na igreja. O primeiro é o crente Eliabe.
É aquele crente que não faz nada e ainda fica julgando os outros que fazem alguma coisa. Mas se você chamar ele para ajudar, não coopera, não congrega, não participa. Eliabe tinha espada na mão, Eliabe tinha armadura, mas ele não vai para cima do gigante, ele fica parado. Na hora do vamos ver, ele fica quieto. Não quero mais o cargo não, não quero mais o ministério não, não quero mais me envolver com fulano e beltrano não. É o crente Eliabe. Só que aí também tem o crente Davi. Qual é o crente Davi? Não precisa da espada, não precisa da armadura, não precisa do ministério, não precisa da cargo, não precisa de posição, só dá uma funda, uma pedra e um cajado, que ele vai para cima. Eu vou ter que perguntar na Assembleia de Deus, Ministério de Santos do Helena Maria, tem crente Eliabe ou tem crente Davi? Tem crente que julga ou tem crente que faz? Tem crente que olha ou tem crente que vai para cima? Tem crente medroso ou tem crente corajoso? Tem crente que fica parado, olhando, julgando, ou tem crente que já levantou a mão, já pulou da cadeira e está dando glória a Deus? Então, levaram ele até Saul. Aí Saul não precisou nem falar nada. Davi já chegou falando assim: pode mandar eu que eu vou para cima do gigante. Só que aí, Saul, no seu olhar, desprezou a Davi, porque ele era menino, não parecia ser homem de guerra. Mas daí, Davi vai começar a falar: rei, quando vieram pegar minhas ovelhas, eu já matei urso, eu já matei leão, eu não tenho medo desse gigante. Sabe por quê? O Senhor dos exércitos está comigo, irmão. Só você sabe os leões e os ursos que você já matou, irmão. E na hora de ir para cima do gigante, lembra quem é que está com você. Só que Saul, ele não conseguia aceitar que Davi ia para a guerra do jeito que ele estava. Então o que foi que ele fez? Ele fez assim: eu vou te dar a minha armadura para você ir para a guerra. Só que se lembre mais uma vez de quem era a armadura. Não era de alguém crente mais, era alguém que já estava rejeitado por Deus. Se ele vestisse aquela armadura, ele seria aprovado por todo mundo. Era fácil chegar na guerra com a armadura. Todo mundo ia olhar para ele e dizer assim: ele está armado pelo menos. Mas então, a Bíblia vai dizer que Davi rejeitou a armadura de Saul. Quantas vezes a igreja não tenta se vestir igual ao mundo, só para agradar o mundo? Quantas vezes a igreja não tenta se parecer com o mundo, só para conquistar o mundo? Mas eu tenho um recado de Deus para dar. A igreja não precisa se vestir com a roupa de quem já abandonou a Deus. A igreja não precisa se vestir com a roupa do mundo. Igreja não precisa mudar as vestes e colocar as vestes que são de fora. Não precisa colocar luzinha colorida. Não precisa colocar fumaça. Não precisa pintar parede. Não precisa mudar o púlpito. Não precisa mudar o marketing. Não precisa de teologia liberal. Não precisa de ideologia de gênero.
Pare de tentar se vestir igual o mundo, irmão. Irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Eu sei que é chato, mas me ajuda. Vira para o irmão mais lindo que está do seu lado. Agora, vira para ele. E fala assim para ele: não coloque a armadura de Saul. Não coloque a armadura de quem já rejeitou a Deus faz tempo. Joga a armadura de Saul no chão. Coloca a pedra, a funda e o cajado na mão e vai para a guerra. Não precisa colocar a roupa do mundo para ir para a guerra, irmão, contra o mundo. Sabe por quê? Tem gente querendo fazer igual Sansão, está querendo se vestir igual filisteu, mas acaba escravo deles. Mas na Bíblia eu não vi José colocando roupa do Egito para governar o Egito. Na Bíblia eu não vi Daniel colocando roupa da Babilônia para governar a Babilônia. Não precisa se vestir igual o mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Davi pegou 5 pedras do riacho, e dentre as 5 pedras, só uma acertou o gigante. A pedra que ele lançou foi o suficiente para atingir o gigante e fazer ele cair de frente, não de costas, de frente. Davi podia usar uma espada, mas usou uma pedra. Podia ter usado uma lança, mas usou pedra. E a verdade é que da mesma maneira que Davi agiu, nós também precisamos agir. Como assim, Guilherme? É verdade que Davi lançou uma pedra contra o gigante e o derrotou. Mas teve outra pedra que Davi lançou em um outro inimigo, o inimigo dos inimigos, o maior de todos, o nosso tentador, o descendente de Davi, aquele que era, que é e que há de vir. Ele também é chamado de pedra angular. E na cruz ele estava sendo lançado como uma pedra no gigante, no diabo, no pecado. Ali era pedra encravada que acertou Satanás. E quando ele ressuscitou, o Golias em nossas vidas caiu de frente, prostrado, rendido aos pés de Jesus. E da mesma maneira que ele caiu de frente, todos aqueles que se colocam como inimigos do povo de Deus terão que confessar que só ele é Jesus, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu preciso fazer 2 convites.
primeiro deles é para gente que nunca aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para aqueles que até hoje rejeitaram a pedra angular, para aquele que nunca aceitou o Senhor Jesus como aquele que derrotou o gigante, eu quero nesse momento te chamar aqui à frente. Se há alguém que nunca aceitou a Jesus, levante sua mão e venha à frente, e ele então esmagará Satanás debaixo do seu pé.